Bom, pessoal, a segunda aula aqui do CRUD em PHP, eu já fiz a parte de cadastro na aula passada, cadastro de categorias e de jogos, né? Não, eu fiz só de categorias e depois eu já fiz a de jogos. Inclusive aqui na de jogos eu já incluí a opção de alterar e excluir. Depois eu já mando isso pronto no projeto. E agora, só para completar o CRUD aí, nas categorias eu vou criar a opção aqui para vocês listar e fazer a alteração e exclusão das categorias cadastradas. Então, para isso aqui, nós temos que criar um novo arquivo, um PHP. Na verdade, eu fiz no cadastro de jogos, aqui eu fiz no mesmo arquivo, tá? Então eu vou seguir aqui a mesma estrutura. Então esse aqui era o cadastro de jogos. Eu só adicionei aqui no final essas linhas aqui que fazem a listagem, tá? Então eu vou abrir o cadastro de categorias, que é a página index do cadastro de categorias, e a gente dá um espacinho aqui, um BR. Aí eu coloquei um H1, gerenciamento de categorias. Nesse gerenciamento aqui, eu vou fazer a listagem dos dados e eu vou colocar as opções de alterar e excluir. Eu coloco 2 botões, até eu já inserir aqui na pastinha imagens os botões que vão ser listados lá, o editar e excluir. Quando clicar no editar, abre a telinha de edição. Então aqui eu vou criar uma tabela. E na primeira linha da tabela eu vou colocar o cabeçalho, tá? Então eu vou colocar o nome da categoria, para ele mostrar qual é a categoria, e as ações que nós vamos poder efetuar nessas categorias. Então aqui, ações, e nessa coluna ações eu vou listar aqueles botões lá, né? O botãozinho de editar e excluir. Bom, agora a gente faz a listagem. Aqui eu acho que a gente já incluiu o arquivo, não, né? Aí inclui o arquivo. Por sinal, está no caminho errado aqui, né? Depois a gente faz a consulta. Vou lá na tabela categorias e trago todas as colunas, que são apenas o código e a categoria. Depois a gente faz um laço aqui do while para listar essas categorias. Então basicamente é isso aqui. Eu vou criar aqui uma variável categoria que vai receber essa função aqui, mysql_fit_array. Ela serve para pegar o resultado de uma consulta e desmembrar isso aí em linhas, né? Então fica fácil para a gente manipular, tá? Eu listando aqui vai dar para entender fácil. Então eu vou pegar essa categorias que tem como resultado aqui a lista com todas as colunas e linhas, né, dessa consulta,
E aqui eu vou listar elas da melhor maneira possível. Então, como eu já criei essa estrutura aqui de colunas, eu vou ter a primeira coluna, primeira linha, né, a linha, e aí a primeira coluna, que é a categoria. Então, para mim mostrar a categoria, o nome da categoria, eu vou colocar aqui a variável categoria, e aqui eu posso colocar o nome da coluna ou o índice. Então, por exemplo, a ordem da criação das minhas colunas é o seguinte. Então, se eu vier aqui na tabela, a ordem é: primeira coluna é o código, a segunda é a descrição. Então, o índice da coluna código é 0 e o índice da descrição é 1. Eu posso buscar por índice, então eu posso colocar aqui 1, que é o índice da descrição. Ou eu posso escrever, entre aspas, descrição. Tá? Vai me retornar a informação da mesma forma. Então, eu vou retornar isso aqui dentro da coluna. E eu vou criar uma outra coluna. E nessa outra coluna aqui eu vou colocar um link. Então vamos lá, ação igual editar categoria. A gente chama isso aqui e depois a gente inclui esse arquivo na página principal. E aí eu vou exibir a imagenzinha. Só vou diminuir o tamanho da imagem porque ela está com 128 por 128 pixels. Eu vou colocar 32 por 32 para não ficar tão grande, né? Senão fica feio. E eu vou tirar a borda também. Então esse aqui é o link que vai ser responsável pela edição. E aí eu vou criar um outro índice, um outro link. Eu vou até copiar aqui para não demorar tanto. Que vai ser responsável pela exclusão. Então aqui, ao invés de ação, eu vou colocar o categorias excluir.php. Já vou chamar direto o arquivo que faz a exclusão. Só que além de chamar esse arquivo, eu vou passar o ID, que vai ser o ID do item que eu vou excluir. Então eu tenho que pegar aqui, ó, qual é o ID da descrição. E aí eu vou pegar o ID da categoria, só que eu vou pegar usando o índice, tá? Para vocês verem a diferença. Ao invés de eu colocar aqui, ó, eu poderia vir aqui e colocar código. Mas aí eu vou colocar o índice para vocês verem que funciona da mesma forma, tá? Então o índice que é o 0 do código. E aqui a imagem, ao invés de editar, excluir. Legal. Então acredito que tem alguma coisa errada aqui. Então vamos dar uma conferida. Abrir aspas aqui. E fechei aqui no final. Tem alguma que eu não fechei? Não estou enxergando. Pode ser essa aqui, né? Não, aqui está errado. Estou abrindo no lugar errado. Legal. Ponto e vírgula. Tá, beleza. Então aqui, feito isso, teoricamente, essa listagem já tem que acontecer. Só vamos testar isso aqui. Então, em categorias, ó, a listagem já está acontecendo aqui. Então, só vamos dar uma organizada na tabela aqui. Na outra, eu fiz o seguinte, eu coloquei nesse primeiro TR aqui um BG Color. E eu selecionei uma corzinha azul. E eu coloquei na tabela um Align Center para alinhar. Então eu alinhei aqui ao centro. E aí ficou dessa forma aqui. Tá? Então a primeira linha ficou diferente. Daria para a gente fazer ela
com uma linha em cada tom, né, para ficar melhor a visualização, mas para não perder muito tempo, vamos tentar agilizar, né? Então, já estamos listando as categorias. Se eu cadastrar outra categoria aqui, até eu vou alterar aqui no botão excluir, que eu fiz isso no outro também, aqui no botão salvar, para quando ele salvar, eu vou colocar aqui uma opção de voltar. Porque aí a pessoa cadastra, vai mostrar a mensagem que foi cadastrada e eu já coloco aqui um botãozinho para voltar onde estava antes. Então aqui, ó, para mim voltar para categorias, eu tenho que mandar ação para categorias. Então aqui eu vou colocar ação igual a categorias, voltar. Tá certo? Vamos testar isso aqui. Então, ó, se eu cadastrar uma nova categoria, a gente cadastrou a categoria aventura, vamos cadastrar estratégia, salvar. Aí, ó, já mostrou o botãozinho voltar, ó, categoria cadastrada, voltar. Opa, eu fiz errado aqui, né? Eu esqueci, eu tenho que colocar aqui para onde vai voltar, que é para a página index.php, mas é uma página atrás. Deixa eu só conferir o caminho que ele está aqui. Então nós estamos dentro da pasta categorias, a gente tem que voltar cadastrou, voltar. Agora vai funcionar legal, tá? Até cadastrou 2 em branco aqui. Opa, a gente ainda não fez o excluir, né? Só vamos testar mais um, depois a gente exclui esses em branco. Estratégia, tabuleiro. Opa, tabuleiro. Salvar. Categoria cadastrada. Aí, ó, agora sim está voltando certinho. Bom, fizemos aí agora a listagem, né? Já está mostrando o botãozinho excluir e o botãozinho alterar. Vamos criar agora o arquivo que faz a exclusão. Então, quando a gente listou aqui, nessa listagem, nós já colocamos aqui o botão excluir. E quando você clicar aqui no botão excluir, ele já vai passar um ID. Então, se a gente conseguir ver aqui eu estou com a tela pequena porque eu estou usando uma máquina virtual, não está dando para ver, mas se eu clicar aqui com o botão direito em propriedades, talvez a gente consiga. Não, ele não está pegando a ação do link. Deixa eu só conferir. Vamos clicar para ver. Ó, ele está pegando sim, ó. Então ele vai chamar o arquivo excluir.php e vai passar aqui a variável ID igual a 1, tá? Isso aí é fundamental. Então a gente já está passando o ID, porque na hora que for fazer a exclusão, a gente precisa recuperar aquele ID ali. Então, ó, vou criar um arquivo novo, PHP, vou apagar todo esse código aqui e vamos criar a exclusão. Para não demorar tanto para fazer a exclusão, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui categorias, o arquivo excluir. E para mim não demorar tanto, eu vou pegar o que eu já tenho aqui, ó, no salvar. Então no salvar eu já tenho o include pronto. Vou copiar esse include para cá. E eu já tenho a mensagem ali pronta. Então eu vou, só para mim não perder o tempo de criar essa mensagem aqui, com o botãozinho voltar e tudo mais, eu já vou criar isso aqui. E aí a gente só faz a implementação da parte de excluir. Então aqui eu coloco, ao invés de inseriu, excluiu. E aqui a gente vai fazer a recuperação do ID. Então o ID recebe cifrão underline get ID, que é o ID que vai estar lá no navegador na URL. Então recuperamos esse ID, vou fazer a consulta, apagar, vamos fazer, excluiu, recebe, e aqui a gente vai executar uma consulta do tipo delete from categorias where código igual ao ID, que é a variável que eu acabei de recuperar, o ID, que nada mais é do que o código que a gente selecionou para ser excluído. Legal? Ponto e vírgula aqui, se excluiu, categoria
excluída, com sucesso. Voltar. Se não der certo, não foi possível excluir. Legal? Vamos ver se isso aqui funcionou. Estou lá no menu de opções. Temos duas categorias que foi cadastrada em branco. Categoria excluída com sucesso. Voltamos aqui, ó, já foi excluída. Cliquei de novo. Categoria excluída com sucesso, já excluiu. Vou excluir o tabuleiro, só para confirmar se está tudo certinho. Categoria excluída com sucesso. Show de bola. Então, feito isso aí, a nossa exclusão já funcionou. Já funcionou a parte de exclusão. Agora a gente tem que fazer a alteração. Então, para alterar, eu vou criar um arquivo novo. PHP. E nesse arquivo novo, basicamente, o que ele vai ter? Ele vai ter a mesma estrutura que o arquivo que faz a inclusão, que é esse aqui. Então eu vou precisar desse formulário aqui para fazer a alteração. Vou pegar aqui esse formulário e vamos colocar ele aqui. Tá. Vou chamar esse arquivo de alterar. Para alterar, além disso aqui, né, lógico, eu preciso recuperar a informação. Então, quando clicar lá em alterar, da mesma forma que no excluir, ele vai mandar um ID. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar esse ID. Esse ID, primeiro eu vou incluir a conexão. Então, include. Só para não perder tanto tempo, como eu já fiz o outro, vamos copiar, porque já está ficando meia longa aí a aula. Então, aqui no alterar, eu já fiz essa parte. Só vou pegar essa introdução aqui. E aí a gente faz o restante. Então o que a gente fez aqui, ó? Incluí o arquivo que faz a conexão. Depois recuperei o ID do item que vai ser alterado. E em seguida eu faço um select, né? Categoria. E eu vou fazer o quê? Uma busca para essa categoria específica. Então vou lá selecionar todos. Todas as colunas da tabela categoria, onde ela for igual à categoria que foi selecionada nesse momento, né? Que é essa que ele clicou em alterar. Depois eu vou só pegar, como ele vai retornar uma única aqui, né? Ele vai pegar só tem um código igual, não tem mais que um código desse. Ele vai retornar sempre essa consulta. Aí eu pego aqui, categoria, deixa eu ver, só para mim seguir o padrão como que eu fiz no outro, que jogo. Então eu vou fazer igual aqui, ó, categoria, recebe, e aqui eu vou pegar essa consulta, para mim desmembrar, tranquilo? Feito isso aqui, eu já recuperei os dados dessa categoria. Aí aqui embaixo o que eu tenho que fazer? Exibir. Então eu vou pegar aqui, ó, o value da categoria e eu vou colocar para exibir. Opa, categoria 1, que é a descrição da categoria. Só que para mim, quando eu clicar nesse botão aqui, né, categorias barras, ele vai chamar salvar alteração da categoria. Quando eu clicar nesse botão, ele precisa me enviar essa categoria e além da categoria, eu preciso saber o código que precisa ser alterado. Então eu preciso criar um outro input aqui, que vai ser um input do tipo hidden, que é um input que não aparece no campo, só para me armazenar o valor do ID. Então eu vou colocar o name dele, ID. E aí eu coloco um value aqui, ó. Categoria e o ID. Tá certo? Então, feito isso aqui, quando eu enviar esse formulário, ele vai me enviar o nome da categoria, se foi alterada ou não, e também o ID dessa categoria.
Agora, quando ele clicar nesse link aqui, ó, que está na listagem de categorias, ó, categoria excluir, editar categoria. Então eu preciso carregar aquele arquivo lá no nosso projeto. Então para fazer esse carregamento eu tenho que vir na página principal aqui, ó. E se a ação for igual, então else if, se a ação for se a ação selecionada for igual a editar categoria, eu vou carregar a página de categoria. Então aqui vai ser categorias barra alterar, que é esse arquivo aqui que a gente acabou de criar. Tá? Vamos só testar isso aqui. Vamos lá. Então cliquei em alterar aqui, estratégia. Opa, não declarado ID. Não declarado ID, ação igual a editar categoria. E faltou aqui, na hora de que está fazendo a listagem, né? Aqui, faltou essa informação aqui, ó. E ID igual a esse cara aqui. Vamos só ver se aqui vai rolar direitinho. Faltou um e-comercial também, porque é outra variável. Então, se isso aqui tudo correu bem, agora ele tem que passar, né, como parâmetro o ID. Pô, agora deu outro erro, tá? Mudou o erro aqui na linha 4, mas que é underline carry, faltou um parâmetro. Então, só para conferir aqui na linha 4, eu esqueci aqui do parâmetro link, senão não rola. Show, vamos ver agora. Mas que underline fit ainda tem um errinho aqui, que está na linha 5. E esse erro ele tem relação a essa consulta. Select asterisco from categorias, eu escrevi categoria A. Então provavelmente era esse aqui o impasse, né? O erro que foi causado. Ainda estamos com um problema. A categoria, o índice não declarado ID. Não declarado ID, ID igual a 3. Aqui eu declarei o ID. Opa, desculpa. Aqui eu errei, né? Aqui eu vou passar a variável ID, que é essa variável que a gente recuperou aqui, ó. ID, aí vai pegar aquele ID, quando a gente submeter esse formulário, ele já vai completinho, né? Tudo belezinho. Tá aí. Então, ó, ele já vem carregado. Se eu voltar aqui em categorias e selecionar a aventura, ele já vem a aventura aqui. Quando a gente alterar isso aqui, tem que gravar essa alteração. Então, para a gente fazer essa alteração e não demorar mais, porque nós já estamos com o tempo estourado, eu vou fazer o que? Eu vou catar esse arquivo salvar e vou copiar ele. Depois eu vou renomear ele para salvar alteração. Alteração, beleza. E quando ele enviar esse formulário aqui, ó, ele vai enviar para a categoria salvar alteração, que é esse arquivo que eu acabei de criar. Deixa eu só fechar um pouco de arquivo aqui, que tem muita coisa aberta. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um update. Então, aqui nesse arquivo salvar alteração, né, eu copiei o código, mas agora a gente vai ter que mudar um detalhe. Eu vou precisar recuperar aqui o ID, que é o campo que eu acabei de criar. Então, ele vai vir aqui um post ID. Legal. E ao invés de fazer um insert aqui, nós vamos fazer um update from categorias. Opa, desculpa. Update categorias set
descricão igual a categoria. Só que se a gente fizer um código dessa forma aqui, ele vai alterar todos. Então a gente tem que filtrar aqui, ó, onde o código da categoria for igual ao ID que está selecionado. Então ele vai alterar somente esse registro. E aí aqui, ó, ao invés de inseriu, a gente muda para alterou. E aqui também alterou. Categoria, ao invés de cadastrada com sucesso, a gente coloca alterada com sucesso, ou não foi possível alterar. Legal? Feito isso aí, teoricamente, tudo tem que funcionar. Então, ó, categorias, vou cadastrar uma nova categoria. Tabuleiro, salvar, legal, salvou, entrou aqui tabuleiro. Vou apagar o tabuleiro. Apaguei, categoria apagada com sucesso, apagou, legal. Aí, estratégia, vamos alterar. Cliquei em alterar, veio carregada, alterei, salvar categoria, categoria alterada com sucesso. Voltamos lá, ó, estratégia, alterei, foi alterada. Tá? Se você quiser ver aqui, os jogos também está funcionando. Seleciona aqui a categoria, ele já busca, ó, alterei estratégia, nome do jogo, Super Mario Bros, preço R$200, salvar jogo, salvou, voltar, tá aqui o jogo, Super Mario Bros, estratégia alterei. Se eu clicar em alterar, Super Mario Bros, podemos alterar aqui, Super Mario Bros, alterei. Vamos testar se está funcionando aqui a aventura. E aqui R$100. Salvar jogo. Jogo alterado com sucesso. Voltar. E aí, Super Mario alterei. Agora a aventura e o preço R$100. Legal? Então aí, ó, o nosso CRUD funcionando 100%. Vou colocar esse projeto e esse banco de dados aí para download no nosso blog lá, opiniãodetudo.com. Se vocês ficaram com dúvidas aí, manda aí as perguntas. Se vocês quiserem outros tipos de aulas, mandem aí no blog, que eu vou tentar ajudar na medida do possível. Assinem o nosso canal no YouTube e dá um joinha se vocês gostaram. Um abraço e até o próximo vídeo.